O fantasma de Esparta. Kratos vê sua implacável servidão aos deuses posta à prova quando Atena o envia para destruir um culto espartano herético. Em um templo remoto, ele descobre que seus patrícios mais leais o veem como o daimon traído, a única esperança de Esparta contra o Olimpo. Kratos é forçado a uma escolha agonizante: sacrificar a honra de seu povo para garantir a promessa vazia de perdão de Atena, cometendo a traição final contra tudo o que ele já representou. Capítulo 1. O culto secreto. Parte 1. O silêncio era a arma mais cruel de Kratos. Ele não vinha do mundo exterior, mas do vácuo em sua própria alma, um espaço oco que outrora fora preenchido pelo riso de uma criança e a voz suave de uma esposa. A cada aurora, Kratos acordava com o suor frio do horror. Não importava onde dormisse, fosse em um acampamento militar provisório, em um leito de pedra fria, ou como naquela noite, aninhado na curva de uma montanha distante, os olhos dele sempre se abriam para a mesma visão: o crepúsculo escarlate da morte. As lâminas do caos, correntes de ferro fundido e fúria divina que Ares havia acorrentado aos seus braços, pareciam vibrar com uma lembrança perversa. Elas lembravam-no do momento em que, em um frenesi cego e insuflado pela guerra, ele brandiu-as contra aqueles que mais amava: Lisandra. Calíope. O nome de sua esposa era um sussurro de agonia que nunca saía de sua garganta, e o de sua filha, um grito silencioso que rasgava seu peito. As cinzas, que pintavam sua pele de um cinza fantasmagórico e frio, eram seu fardo visível, a sua penitência eterna. Elas eram o fantasma de Esparta. Kratos levantou-se. Seus músculos eram cordas de aço, o resultado de uma década de serviço incessante aos deuses do Olimpo. Cada missão, uma tentativa fútil de lavar o sangue de sua família. Ele não sentia fome ou cansaço, apenas a pressão constante de um ódio voraz, direcionado primeiramente a si mesmo e secundariamente aos deuses que orquestraram sua tragédia. A maldição não se resumia em pesadelos. Ela era física, uma dor lancinante que o lembrava de que, apesar de toda a sua força, ele não era um homem. Ele era uma ferramenta, uma arma cinzenta e sem alma, esperando pela próxima ordem. Mal havia o sol conseguido furar o horizonte da planície, lançando sombras longas e distorcidas na face das montanhas, quando a presença divina se manifestou. Não houve trovão ou presságio, apenas uma mudança sutil na temperatura do ar que caiu repentinamente, atingindo um frio que penetrava a armadura. Uma luz dourada, pálida e desprovida de calor começou a se formar a poucos metros de Kratos. Era Atena. Ela não aparecia em sua forma guerreira completa, mas como uma figura luminosa e imponente, uma projeção de divindade que flutuava no ar. A frieza da sua luz contrastava com a chama interna que ardia nos olhos vermelhos de Kratos, o único fogo que lhe restava. A voz de Atena chegou à mente de Kratos, clara e imperativa, desinteressada em sua dor. Fantasma de Esparta. A tarefa que lhe dou hoje não é de glória, mas de limpeza, um ato necessário para manter a balança da ordem. Kratos virou a cabeça, seu olhar fixo na deusa. Ele não tinha mais a energia para rugir ou argumentar. O ódio era um poço fundo e silencioso. Ele esperou, o peso das lâminas em suas costas era o único lembrete de sua escravidão. O que requer o Olimpo agora, Atena? A voz de Kratos era um cascalho, raramente usado, quase esquecido. Uma mancha, respondeu a deusa, e sua figura luminosa apontou para o topo distante da montanha. Uma congregação de espartanos que se desviaram do caminho. Eles te adoram, Kratos. Eles te chamam de herói traído e pregam a revolta contra nós, os olimpianos. A menção de adoração fez Kratos ranger os dentes. A adoração de mortais era algo que ele repelia com todo o seu ser, pois ele sabia que o único objeto de sua adoração era o medo e a destruição. Eles são uma ameaça à ordem que você jurou proteger, continuou Atena, sua voz ganhando um tom mais severo.
Eles semeiam a discórdia e o caos, chamando a si mesmos de a última lealdade de Esparta. Eles devem ser silenciados. A fé em você é uma heresia que não podemos permitir. Kratos ouviu em silêncio a ordem de matar seus próprios. Mais uma vez, sua vida era um ciclo vicioso de dor. Ele salvou um povo para Ares, matou sua família, e agora, servindo a Atena, ele mataria aqueles que o louvavam para evitar a fúria dos deuses. Porque eu, Atena, que Hermes os envie, eles são espartanos. Meu ódio é suficiente para destruir um exército, não um bando de devotos. Exatamente, seu ódio é a nossa ferramenta, disse Atena sem hesitar. Sua mão deve ser aquela a derramar o sangue deles. Eles o veem como seu Messias. Você deve provar a eles e a nós que você é o servo dos olimpianos. Seu ato será a prova final de sua lealdade. Vá até o templo deles, Kratos. Não deixe nenhum deles vivo para contar sobre a traição. Quando este sangue for derramado, estaremos um passo mais perto de seu perdão. A luz de Atenas se extinguiu, deixando Kratos sozinho. O ar quente de Esparta começou a invadir o frio deixado pela deusa. Kratos não hesitou, mas questionou. Ele não questionou a moralidade do ato. Essa parte dele havia morrido em Larissa, mas a intenção por trás da ordem. Eles me querem sozinho, eles me querem isolado, me tirando o último resquício de conexão com o meu povo. Ele sabia que Atena e os olimpianos não buscavam o perdão de sua alma, mas a total e absoluta quebra de seu espírito. Cada espartano que ele matasse seria mais um tijolo na muralha que o separava da humanidade. Mas ele também sabia que a alternativa era a loucura eterna, o retorno ao inferno das fúrias, ou a morte, o que significava perder a única chance de alívio. Que assim seja, rosnou Kratos, dirigindo-se à montanha. Que o sangue de meus irmãos seja o preço de meu tormento. O desejo de perdão, por mais improvável que fosse, era o único combustível que movia seus passos. Era uma traição à sua pátria, à sua memória e aos seus próprios seguidores. Ele equipou-se para a jornada, colocou uma capa escura sobre a armadura para camuflagem, escondendo a pele cinza na sombra o tanto quanto podia. Era o fantasma, mas por um breve momento ele tentou ser invisível. Ele sabia que ao enfrentar os espartanos, eles não lutariam contra um inimigo, mas sim contra um deus caído. A jornada fora cansativa, gravando cada passo em seus músculos rijos, mas de forma alguma se arrastou além do esperado, como seria de se esperar para um guerreiro da sua magnitude. Ele escalou as montanhas escarpadas com uma tenacidade silenciosa, o corpo se movendo com a eficiência brutal de anos de treinamento. Enquanto subia, sentia a mudança da vegetação sob seus pesados coturnos. As árvores altas e robustas da base davam lugar a arbustos retorcidos e grama rasteira, que agarravam-se teimosamente às encostas rochosas. O ar, antes fresco e puro, tornou-se pesado e mineral, trazendo consigo um cheiro forte de enxofre e pedra molhada, um odor que penetrava suas narinas e lhe dava um aviso sutil da natureza geotérmica daquela região. A umidade condensava-se em gotículas frias sobre a sua armadura gasta. Finalmente, após transpor a última crista de granito escuro, ele avistou o local. O templo diante dele não era, de maneira alguma, uma estrutura grega clássica de mármore branco e colunas dóricas, mas sim uma complexa e orgânica rede de cavernas e passagens esculpidas na pedra viva. Uma obra que parecia mais ter sido vomitada pela própria montanha do que construída por mãos humanas. Estava dissimulada por densa vegetação rasteira e trepadeiras espessas, que a abraçavam como um manto verde escuro e quase a tornavam indistinguível da encosta rochosa. A única entrada visível era uma fenda estreita e irregular, uma abertura sombria que parecia um corte profundo na face da montanha, prometendo escuridão e profundidade. Kratos se aproximou com cautela, movendo-se com uma graça brutal que desmentia seu tamanho. Ao tocar o portal de pedra, ele notou que a superfície estava coberta por inscrições talhadas à mão. Ele passou os dedos calosos sobre a pedra áspera.
Eram glifos espartanos antigos, dedicados a honrar os mortos em batalha. Aqui jaz o corpo, o espírito de Esparta vive. Havia representações de guerreiros chorando e, em seguida, desenhos de correntes quebradas. Não eram símbolos de rebeldia ou hedonismo, mas de luto e lealdade. Em uma das pedras de sustentação, Kratos encontrou uma inscrição que o paralisou. Era o epitáfio gravado com pressa, mas com fervor. Aos deuses, vocês nos tiraram a esperança, tiraram nosso herói e o fizeram nosso monstro, mas ele é nosso, e nossa dor será a tocha que o guiará de volta. Kratos estremeceu, não pelo frio, mas pela realização. Aqueles homens não o viam como uma ferramenta de Ares, mas como a vítima máxima dos deuses. Eles haviam decifrado sua tragédia e o amavam por ela. A raiva que ele nutria pelos olimpianos, que o forçavam a matar aqueles que o compreendiam, queimou com uma intensidade renovada. Ele estava prestes a entrar em um templo de devoção espartana para cometer o ato final de traição espartana. Kratos soltou um baixo, gutural rosnado. Ele empurrou a entrada e deslizou para a escuridão do templo, onde seria confrontado com a devoção zelosa que ele era obrigado a destruir. Seus olhos vermelhos, os únicos pontos de cor em seu corpo cinzento, brilhavam na escuridão. O massacre estava prestes a começar, e Kratos sabia que a verdadeira vítima seria, mais uma vez, a última centelha de sua humanidade. Capítulo 1 O culto secreto. Parte 2. A escuridão do túnel engoliu Kratos, e ele avançou. O ar estava pesado com a mistura de poeira ancestral e o cheiro pungente de incenso barato, um aroma que tentava emular a santidade, mas que Kratos associava ao disfarce da miséria. A infiltração e o sentimento de profanação eram imediatos. O espartano abominava o ato de se esgueirar. Ele era a força bruta, o flagelo das batalhas abertas, o general que liderava com um grito e uma lâmina à frente. Usar as sombras era o método dos covardes e dos assassinos silenciosos, algo que ele reservava para os ratos. Mas o que ele era agora, senão um assassino amando de deuses distantes? Cada passo furtivo era uma humilhação. Ele precisava se mover com a precisão fria que Atena apreciava. Sua mente, apesar da névoa de tormento, era a de um estrategista espartano. Ele avaliou a umidade do chão de pedra, minimizando o som de suas botas de guerra. O clank das lâminas do caos, mesmo amarradas, era um risco constante. Kratos inclinou o corpo, permitindo que a capa escura absorvesse a pouca luz que filtrava pelas fendas da rocha. Em sua juventude, ele teria arrombado a porta, rugido e começado o abate. Agora, ele era um espectro, um assassino silencioso de seu próprio povo. E isso pesava mais do que as correntes em seus braços. A passagem cedeu a uma câmara maior, e Kratos encostou-se à parede, seu corpo maciço quase se fundindo com a sombra. O cheiro de incenso era mais forte aqui, misturado com o sal e o ferro do suor humano. Ele podia ouvir vozes baixas, murmúrios de oração e, ocasionalmente, um lamento breve e profundo. Ele avançou até a borda de uma abertura, onde pôde observar a sala principal. O altar do símbolo dominava a visão. A câmara era vasta e natural, mas havia sido adaptada com zelo. Lanternas de ferro pendiam do teto irregular, lançando sombras dançantes que engoliam e liberavam as formas de cerca de 60 pessoas. Todos eram espartanos, homens mais velhos que carregavam cicatrizes de batalhas há muito esquecidas, jovens guerreiros cuja fúria ainda não tinha sido temperada pela derrota, e algumas mulheres cujos olhos queimavam com a mesma determinação férrea dos seus irmãos. Eles estavam todos ajoelhados, e a devoção no ar era palpável. Mas o objeto de sua adoração era o que prendia o olhar de Kratos, forçando o ar a sair dos seus pulmões em um ruído áspero. No centro da sala, sobre um pódio de pedra bruta,
estava um mural grotesco e fervoroso, feito de argila, cinzas e pigmentos vermelhos. Era ele. O mural capturava Kratos que Ares havia criado. O general espartano transformado em uma máquina de guerra, musculatura exagerada, os olhos vermelhos flamejantes, os traços do seu rosto distorcidos pela fúria e, claro, a pele coberta pelas cinzas pálidas. Não era uma representação de um deus, mas de um fantasma, um demônio. Ao redor da figura central, outros murais mostravam cenas de batalha e, crucialmente, a traição de Ares, a mão estendida do deus da guerra e o contorno da esposa e filha de Kratos caindo no chão do templo. O mural de Kratos era, em essência, o símbolo do sofrimento. Um homem estava de pé ao lado do altar, o líder do culto. Ele era alto, de ombros largos, com a testa vincada por uma cicatriz que ia até o maxilar. Ele usava vestes espartanas escuras e empunhava um pequeno facão de sacrifício. O silêncio dele era pesado, e então ele levantou a voz. "Os deuses não nos ouvem!" ele declarou, e sua voz, rouca e potente, ecoou pela câmara. "Eles nos abandonaram! Eles nos observaram definhar enquanto guerreiros de outras terras pisoteavam a honra de Esparta. Por quê? Porque Zeus é cego e Ares teme aquele que ele mesmo criou." O sermão de Deimas, líder do culto, como Kratos o havia nomeado em sua mente, era uma cascata de ódio e lealdade. O homem não estava pregando a revolta por ganância ou poder, mas por uma profunda e desesperada honra espartana que havia sido pisoteada. "Atena nos engana. Ela o acorrentou, irmãos. O nosso general, o mais feroz guerreiro que já pisou nesta terra, é o obrigado a servir àqueles que orquestraram o assassinato de sua própria família. Vocês acham que o fantasma serve por devoção? Não. Ele serve por uma promessa vazia de perdão que nunca virá." Kratos apertou os punhos com tanta força que sentiu o sangue correr por suas unhas. O ódio que Deimas sentia era o mesmo que o seu. O espartano à frente dele não era um inimigo de Esparta. Ele era sua eco, a sua voz que Kratos havia perdido. Os deuses traíram um guerreiro para o usar. Zeus traiu um filho por medo. E Atena, a deusa da sabedoria, nos usa para manter a ordem que nos destruiu. Deimas bateu o facão no altar e o som seco silenciou a todos. "Eles o chamam de servo. Nós o chamamos de vítima. Mas ele é mais do que isso. Ele é o daimon da nossa dor. Ele é o fogo que consome os olimpianos. E quando o libertarmos, Esparta se levantará." Kratos podia sentir a fúria dos espartanos na câmara. Era uma fúria limpa, baseada em um sentimento de justiça. Eles não eram bandidos, eram soldados e eles o amavam por sua dor. A revelação da adoração atingiu Kratos com a força de um soco. Ele tinha matado incontáveis inimigos, monstros e até mesmo inocentes a serviço dos deuses. Mas nunca havia matado homens que o viam não como um monstro, mas como a vítima máxima de uma traição divina. A sinceridade deles era sua ruína. Eles o viam como um herói traído, uma representação viva de tudo o que havia de errado com o mundo regido pelos olimpianos. Um jovem guerreiro se ajoelhou e proferiu uma oração. "Que o fantasma de Esparta se lembre de quem ele é e que ele nos liberte dos deuses vis." O sangue de Kratos fervia. A ironia era uma lâmina afiada girando em seu estômago. Ele estava ali, pronto a cometer o pior dos crimes espartanos, matar seus leais compatriotas. Cada respiração que Kratos dava nas sombras era um juramento de vingança que ele faria cumprir. Ele era um servo, um cão de caça, e cães de caça obedecem. Kratos se moveu ainda mais para a sombra, esperando. Ele precisava de uma oportunidade, um momento de distração. Sua mente trabalhava rápido. Ele teria que eliminar o líder primeiro, para evitar o caos e a reação coordenada. Ele teria que ser rápido, brutal, mas, acima de tudo,
silencioso no início. Se ele matasse o líder de forma rápida e silenciosa, talvez os outros recuassem. Mas ele sabia que eles não recuariam. Eram espartanos. Eles lutariam até o fim pelo seu daimon. Kratos levantou a mão esquerda, sentindo a ponta afiada do bracelete. Ele podia liberar as lâminas do caos em um instante. Ele preparou seu corpo, tensando cada músculo. Sua face, coberta pelas cinzas da tragédia, permaneceu impassível. Mas por dentro, o inferno estava em pleno vapor. O ódio por ter que matar seu próprio povo, que o idolatrava, intensificava seu tormento, confirmando que a servidão o havia transformado definitivamente em um traidor de tudo. Ele era o monstro que eles pensavam que ele salvaria. A câmara parecia se fechar sobre ele, e o silêncio de sua autoaversão era mais alto do que qualquer grito de guerra. A escuridão do templo era a única testemunha de seu tormento. Ele esperou, o fantasma de Esparta, prestes a colher a última das sementes de sua humanidade.